Bonjour, guten Morgen. Lá, bem, hoje na aula de biologia eu tive uma aula muito incrível, né? Bem, a gente continuou vendo enzimas. Mas sobre as enzimas, por que pareça, existe mais de um tipo de enzima. Essas aqui são as possíveis classificações das enzimas, que é óxido redutor, óxido redutases. Nossa, tá escrito assim. Eu nem sei onde tá o celular. Ah, tá aqui. Deixa eu... Ah, dane-se. Não vou parar a gravação, não. Eu trabalho. Ai, que porcaria. Nham, 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 nham. Arm. Nossa, tá lá em cima. Tá, tem as óxido redutases, as transferases, as hidrolases, liases, isomases, ligases. As óxido redutases, elas transferem elétrons de uma enzima para outra. As transferases, elas transferem grupamento de uma molécula para outra. As hidrolases quebram ligação usando molécula de água. Liases quebram moléculas sem usar a molécula de água. Isomerase transforma uma molécula em um isômero dela, tipo, sei lá, uma glicose em... não lembro, outra... Frutose? Não, galactase. Acho que galactase é, né? Ai. Galactose. 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 E ligase é quando liga duas moléculas, ou seja, faz a síntese. Aí cada enzima tem uma subclassificação de uma classe, subclasse e um caramba 4. Aí isso aqui era só uma dúvida que eu queria ter certeza, tirar depois da aula. O princípio de cinética enzimática. Bem, no princípio de cinética enzimática, basicamente a gente tem um gráfico que mostra a velocidade da reação e a concentração do substrato. Aqui é a concentração do substrato e aqui é a velocidade. Aí, tipo, digamos que uma reação, ela é assim, sei lá. Aí, bem, quando no ponto onde temos a velocidade máxima sobre 2, a gente tem aqui o Km, que é uma constante que indica a quantidade de substrato suficiente para manter a velocidade, a metade da velocidade máxima. Aí, quanto maior a concentração do substrato, maior a velocidade máxima. Maior velocidade, sei lá. Quanto menor o Km, que é esse treco aqui, maior a afinidade entre substrato e enzima. Então, tipo, assim a gente consegue falar, se esse aqui tem se essa enzima aqui precisa de 10 10 kg de concentração de substrato e essa aqui 2 kg, então o que tem 2 kg tem uma maior afinidade com a enzima. Aí o pseudo-substrato compete com o substrato pelo sítio de ligação. Tá, tipo... Aí a gente começou a falar de inibidor competitivo. O inibidor competitivo, ele é o inibidor que são os pseudo-substratos que competem com o substrato pelo lugar no sítio ativo da enzima, para quem vai se ligar. Aí isso aumenta o Km e o inibidor não competitivo se liga ao sítio de ligação em um lugar da enzima em um lugar da enzima. E o inibidor não competitivo se liga ao sítio de ligação em um lugar da enzima diferente do... Ah não, peraí, tá. A gente falou do inibidor competitivo. Compete com o substrato, no sítio ativo da enzima, aumentando assim o Km. Tipo, cadê? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Inibidor competitivo gráfico Km.
Ó, nessa imagem aqui, a gente consegue ver a enzima normalmente. Aí com o inibidor competitivo, ele tem um KM que é maior que o da enzima normalmente. E quando a gente colocar um inibidor não competitivo, ele diminui pela metade a enzima. Porque, tipo, ele não está competindo com o substrato, mas ele se liga na enzima, tipo, ele se liga em outra parte do sítio ativo da enzima e isso aí faz com que essa parte acabe ficando inibida. Aí, quanto mais inibida a enzima fica, menor vai ficar a velocidade máxima que ela consegue atingir. Aí não vai depender da quantia de substrato e tal que vai fazer aumentar a velocidade máxima, sei lá o que. Aí a gente voltou a falar sobre as enzimas alostéricas. São as enzimas que têm atividade dependente do substrato, presença de regular e... né? Aí tá aqui, ó, o gráfico da enzima não competitiva fica assim. Ele diminui a velocidade máxima que ela consegue atingir. Aí, metabolismo celular. O negócio que eu tinha esquecido de anotar em outra aula foi sobre um binding, que basicamente uma enzima precisa se ligar fisicamente ao substrato para catalisar associações e tudo mais. Uh, tá, acho que é só isso mesmo. Tá, cassino tem essa parte. Tá, temos carreadores de elétrons. Ele... Ai, ai, fui eu. Namastê. Bem, sobre os carreadores de elétrons, é importante dizer que, tipo, tá, deixa eu pausar aqui só pra dar uma lida nos slides, só pra eu lembrar melhor. Tá, basicamente os carreadores de elétrons, eles transferem elétrons como fala? Eles transferem elétrons transportam elétrons de uma molécula para outra. Aí eles vão lá, pegam um elétron de uma camada de valência e tacam em outra camada de valência. Basicamente é isso. Aí eles são o NAD, o FAD, NAD, FAD, aí, NAD+, FAD H2, FMN, FMN, H2, etc. Bem, aí quando se reduz e transferem elétrons de uma camada para outra, aí quando eles são reduzidos, eles dão elétrons e aí em alguns casos são dados com hidrogênio. Aí por isso tem o NADH mais H+, NADPH mais H+, etc. Aí o NAD é como uma versão oxidada de NADH. O NADH é a forma reduzida, que é doada com hidrogênio. Aí eles podem ser doadores ou receptores de elétrons. É isso que é o mais importante. Aí, bem, quando tem uma... Ai, eu não ouvi direito, se me sincero, mas ela falou sobre alguma coisa... Quando tem alguma coisa desidrogenada, vai oxidar ou reduzir. Aí a enzima tira elétron, transfere para o NAD. Uau! Tá, os processos catabólicos começam com... Ó, vou desenhar mais ou menos como que tá aqui. Bem, os processos catabólicos... E aqui os processos anabólicos. Aí aqui...
Tá, tipo, a gente come alguma coisa, digamos que a gente come alguma coisa aqui. Deixa eu pegar outra coisa. A gente comeu umas coisinhas aqui. Aí aqui começa com bastante energia, aí ocorrem reações catabólicas, e aí aqui sai com pouca energia aqui. Aí essa energia que ele foi pega em ATP, NADH, NADPH, aí vai para as reações anabólicas, que começa com coisas que tem pouca energia, se não me engano, e transforma em outras coisas que processos catabólicos começam com mais energia e que é normal. Logo, eles são oxidados e geram energia do elétron de carregadores de elétrons. Já os anabólicos são processos redutores que usam elétrons dos carregadores de elétrons. Tá, então basicamente aqui gera energia a partir da oxidação. É da oxidação? É, tá. Gera energia a partir da oxidação. Faz oxidação dos elementos que a gente ingeriu. Aí doam os elétrons, que são energia gerada para os elétrons carregadores. Os elétrons carregadores? Carregadores de elétrons. Os carregadores de elétrons doam elétrons para os processos anabólicos. Aí os processos anabólicos usam essa energia para formar ATP, NAD+. Não, peraí. Não, aqui tá errado, inclusive. Não é ATP aqui é ADP. Mas, tipo, aí ele usa energia para formar alguma coisa aqui que eles quiserem. Sei lá o que. Aí, isso aqui acaba... É a forma sem energia dos elétrons carregadores que volta para os processos catabólicos para serem energizados pelos elétrons das reações gerados pelas reações catabólicas. Aí tem um negócio que, tipo, quando tem excesso da versão oxidada, é porque tá faltando nutriente da gente. Enquanto tem excesso da versão reduzida, é porque a gente tá com bastante energia. Acho que eu falei errado, inclusive. Calma aí. Versão... Nossa, tô com dor de cabeça. Calma aí, só um segundo. Tá, tô cadastrando. A forma reduzida são esses aqui. Esses daqui são a forma reduzida, esses daqui são a forma oxidada. Aí, bem, quando tem mais da forma reduzida, de NADH, ATP, NADPH, aí então, sim, porque a gente está com bastante energia. Se temos a versão oxidada em excesso, que é o ADP, NAD, etc. Sempre que a gente está com pouco nutriente, aí precisa comer mais, que nossas células estão com pouca energia. Aí a glicólise tem uma parte que ocorre no citoplasma e um outro treco que ocorre na mitocôndria. Aí, bem, a glicose, como ocorre a glicólise? Tipo, tem um monte de coisa, mas resumindo, a transformação de glicose em duas moléculas de piruvato e gerando 2 ATP no processo. É só isso? Não, não é. Tipo, de uma forma um pouquinho maior, temos a oxidação parcial, ah, to, oxidação parcial ou total da glicose na mitocôndria. Parcial da glicose na mitocôndria. Aí os dois piruvatos se transformando em 2-acetil coenzima A. Aí os 2 acetis coenzima A se transformando em 4CO2 mais 4H2O. Que, se não me engano, é o piruvato. Dois piruvatos. Aí, se a célula tem mitocôndria, o piruvato entra nela. Tá. Aí, a fermentação lática, a fermentação alcoólica, é quando os dois piruvatos, eles são usados para fazer essas fermentações. Isso ocorre dentro do citoplasma, porque lá não tem oxigênio. Quando não tem oxigênio, ocorrem essas duas coisas aí, e os dois piruvatos viram álcool ou ácido lático. A mitocôndria mudou a história do seres vivos. Sim, ela mudou porque aí começou a ter oxigênio e o caramba 4 que eu não lembro. Aí respiramos pro O2, ser o receptor final dos elétrons, sim. Aí a glicólise gera 2 ATP para cada molécula de glicose. A glicólise começa com 6 carbonos e termina com duas moléculas de 3 carbonos, que são 2 piruvatos.
Aí é uma reação favorável, que também precisa de energia de ativação, e por isso consome 2 ATPs para gerar 4 ATPs. Tipo, tem duas etapas, que é a fase preparatória e a fase de ganho. A fase preparatória é uma fase em que basicamente tem fosforilação, que você dá fosforilação, um monte de coisa lá, que gasta 2 ATPs. Aí depois tem outra etapa, que é a fase de ganho, que aí ele vai destruindo as. Ele vai. Como fala? Eu esqueci a palavra. Não, tráfico. Ai, cacete, cadê? Ele destrói. Ele separa a fosforila da molécula formada, da glicose. Aí essa fosforila é usada para transformar o ADP em ATP. Aí isso aí consome energia, claro, mas também forma energia. Aí essa energia, aí com isso, nessa fase são formadas 4 moléculas de ATP. E as enzimas alostéricas mantêm o fluxo da glicose. Tá, por que a frutose engorda mais que a glicose? Glicólise. Aqui, essa imagem aqui. Tipo, vai mudando aqui e tal. Aí a frutose, ela entra bem aqui, a frutose. Então, ela só tem ela só tem gasto de 1 ATP para fosforilar ela e tudo mais. Aí essa fosforilação então só tem gasto de 1 ATP e então, como só tem gasto de 1 ATP, ela tem mais energia, ela acaba sendo gerando mais energia, sei lá, não sei. O ATP gerado quando fosforila presente na glicose é usado para fosforilar o ADP em ATP. O ATP consumido é usado para fosforilação da glicose. Frutose sofre uma fosforilação em glicose e 2 fosforilações. Basicamente isso. Então, basicamente, aí, deixa eu só perguntar pra IA, só pra eu ter uma ideia melhor e eu poder explicar melhor. Basicamente, como ela gasta menos energia, tem mais energia que é armazenada em forma de gordura, aí você fica mais gordo, alegria. Aí as enzimas alostéricas controlam a glicose em parte que estão longe do equilíbrio, ou seja, ou libera ou precisa. Tá, as enzimas alostéricas, elas, elas atuam na glicólise nos momentos em que há necessidade ou liberação de muita energia. Aí, nesse caso aqui, ó, seria então aqui, aqui e aqui. Por que aqui não? Porque aqui o negócio já está instável. Aí ele consegue perder a fosforila, o fosfato, sei lá, o fósforo com facilidade. Aí o fosfato com facilidade, aí por isso não precisa de enzima alostérica aqui. Mas nesses 3 outros aqui precisa. Tá? Aí outra. Nossa, tem um monte de gente gritando, um monte de velho. Ou não, né? Não sei. Tá? Aí o rendimento da glicólise. É legal saber que primeiro a gente tem uma glicose, mais 2 piruvatos, mais 2 ATP, mais 2 NAD+. E aí, como esse 2 pi é 2 piruvatos? Não lembro. Nossa, velho, não lembro de nada já. Meu cérebro já tá meio apodrecido. Ai, tem que fazer Duolingo. Vacilo. Let me see, let me see. It was a long day. Me and my friends. É 2 pi. O que é esses pi? Eu não lembro.
mais 2 ADP, mais 2 NAD+, virando 2 piruvatos, mais 2 ATP, mais 2 NADH, mais 2H+, mais 2 H2O. Aí, como as enzimas são alostéricas, elas funcionam como sensores. Aí, é importante saber sobre as enzimas. Aí tem a hexocinase, a... o fosforato, não sei o que tá escrito, tá? Minha letra tá bem feia aqui, porque ela tá falando bem rapidinho. Fosfofrutocinase. Nossa, é exatamente o que eu achava. Fos, fosfofrutocinase. E as enzimas... Não, acho que não. Ué. Ah, não. Assim, eu peguei o errado. E o piruvatocinase. Aí, bem, no hexocinase, ela faz a inibição. É uma enzima que é inibida pelo produto da reação, que é a glicose 6P. Ou seja, quando é produzida a glicose 6P, a enzima acaba sendo inibida pelo produto. Aí o Km dela é muscular, é menor que 0,1 milimão, pelo menos que era, milimolar, não sei, para a glicose presente no sangue, enquanto a hepática é de 10 milimolar. Ah, ah, Aí você pergunta, nossa, ah, por que a gente tem que fazer exame antes do exame de sangue? Que a quantia de glicose aumenta quando a gente come, aí isso ferra com o nosso exame e tudo mais. Aí a hexocinase hepática, ela tem a glicose no fígado. Aí o Km dele é maior porque o fígado é um órgão que faz a síntese de lipídios. Aí ele é muito legal, tipo, ele deixa os outros adquirirem energia a partir de glicose, enquanto ele só se mantém a partir da energia gerada pelos lipídios que ele produz. Aí, se tem muita glicose, ele começa a converter o excesso de glicose em lipídios. Aí, fosfofrutocinase é quando a insulina ativa essa enzima, aí quando tem muito ATP, ela inibe, quando tem a AMP e ADP, que são moléculas de baixa energia, eles ativam a enzima. Piruvatocinase é mais ou menos a mesma coisa, tipo, pega assim, ele pega PEP, frutose, 1,6 bifossos, bifossos, bifos, bi, PEP e frutose 1,6 bifosfato. Bem, ela é inibida por ATP, porque aí ela quer evitar o excesso de energia, e inibida por alanina também, porque o piruvato ele é precursor da alanina, então se tem alanina tem muito piruvato já. Né? Basicamente a alanina sinaliza que tá sobrando piruvato. Então as enzimas alostéricas na glicose ativam quando há falta de energia e elas inibem quando há excesso de energia, basicamente. Aí, tipo, aqui, ele inibe quando tem muita energia. Aqui também, que ele para quando tem muito fosfato, ou seja, já tem muita energia. Já o primeiro eu não entendi muito porquê, mas sei lá, eu posso. Se pá é porque o produto dele tem muita energia, o glicose 6-fosfato. Então, alegria. Bem, eu não vou dar aula de LP mesmo, então dane-se, eu vou ficar estudando química. E talvez. Não vou ver TCC coisa nenhuma hoje, não. Não, se eu vejo, eu dou uma lidinha. Amanhã eu vou. Eu vou dar uma lidinha. Adeus.